meu ex, igualzinho os traços dele, né? Eu saí de lá muito feliz, que a partir dali eu descobri que era uma menina, e que eu ia ter uma companheirinha, mas eu precisava também de contar agora pro pai da criança, porque eu também não tinha contado pro pai. Até então eu tava dando uma de fadona, resolvo, eu dou conta. Decidi ligar pra ele, e falei pra ele que eu estava grávida, e que era dele. E na hora ele teve uma reação super positiva. Ele me disse, eu quero te encontrar. E eu disse, pois venha. E ele foi. Eu lembro que eu fiquei com gelo no meu coração, eu fiquei fria, meu Deus, suava. E foi ele e a mãe dele. E a mãe dele pegou, sentou, conversou, a gente bateu papo, conversou com a minha mãe, né, falou tudo, a gente sabia, eu e ele sabíamos que era nosso. A gente sabia que tinha essa possibilidade quando a gente ficou há meses atrás, só não sabia que ia acontecer pela quantidade de tempo que passou. Naquele mesmo dia, a mãe dele propôs que eu fosse dormir na casa dele, pra eu conhecer o ambiente, né, conhecer o pai também, o pai dele também queria me conhecer, queria que fosse tudo certinho. Eu perguntei pra minha mãe se podia, minha mãe disse que sim, que tudo bem, que se eu me sentisse mal, insegura, que alguma coisa acontecesse, era só ligar pra ela que ela me buscava. Então eu fui pra casa dessa, né, do pai da minha filha, dessa minha sogra. Porque no final das contas, era isso que ela queria. Ela queria que eu e o filho dela tentássemos nos resolver. Então ela se tornaria minha sogra. Eu conheci o pai dele, tinha uns 2 metros de altura, bem caladão, sabe? Bem na dele. Me tratou bem normal. Minha sogra foi bem legal comigo no começo. E eu comecei a ficar ali, com eles. Os dias foram passando e ela sempre ia cuidando de mim, sempre minha amiga. Até que com o tempo ela começou a vir com os papos meio sem pé nem cabeça, de fazer exame de DNA, que quando a criança nascesse... Nossa, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é horrível quando alguém duvida da paternidade, sabe? Porque a mãe sabe quem que é o pai. Então, pra mim, ela não tinha direito de duvidar da minha paternidade. Mas eu também me colocava no lugar dela, entendia que ela tava se cuidando e prevenindo também, porque a gente ficou só uma vez, ela só me viu uma vez, eu tava em cima da moto do filho dela, então ela nunca tinha me visto, né, e aparecer grávida assim, mas graças a Deus, tanto o pai da criança quanto o meu sogro ficavam o tempo inteiro do meu lado, até porque eu e o pai da criança sabiam o que nós tínhamos feito, e também não tinha por que eu inventar uma história dessa, até porque eu já estava em outro relacionamento pra inventar uma mentira com o ex, né. Enfim, um dia eu comecei a passar mal, passei muito mal, fui parar no hospital, minha sogra me acompanhou. Quando nós chegamos lá, que o médico fez todos os exames, eles começaram a falar, você tem que ir pro centro cirúrgico agora, você vai ter a criança. E aí minha sogra perguntando por quê, o que que tinha acontecido, falaram que a minha filha tinha feito cocô. Quando a criança faz o cocô, é perigoso ela morrer intoxicada dentro da barriga, né, que é aquele primeiro cocô que sai da criança. Então tinha que fazer um parto de urgência. E eles estavam preparando o centro cirúrgico e falaram pra eu ligar pro pai da criança, porque ele que ia acompanhar o parto, se caso ele não chegasse até minha sogra que teria que acompanhar. E foi aquela aflição, era troca de turno dos médicos, nossa, foi uma loucura, foi um desespero, um medo, eu lembro que eu orei, pedi pra Deus segurar na minha mão, só que pedi pra meu filho ficar bem. Só pra ficar tudo bem, ter certeza que dá tudo certo. Meu marido acabou não conseguindo chegar a tempo, então minha sogra assistiu o parto. E agora eu entendo por que foi ela que teve que assistir o parto. Quando a médica pegou o meu filho, embrulhou e deu no colinho da minha sogra, eu lembro que ela chegou, ela passou a mão assim na minha cabeça e falou assim pra mim, com certeza a gente não vai precisar fazer exame de DNA, porque ela é a nossa cara.